Este programa é livre para todos os públicos. Olá, muito bom dia a todas e todos. São 11 horas e 2 minutos e vai começando por aqui mais um programa Paralelo 30, aqui pela FURG FM e também pela FURG TV. Dou minhas boas-vindas a todas e todos que estão conosco nos escutando e também a nossa equipe aqui, Érica, Gustavo, Andrezinho, que fazem esse programa conosco todos os dias. E a gente vai começando por aqui. Hoje, o nosso quadro que nós trazemos no Paralelo 30 é o nosso quadro mensal do Mulheres no Direito. E as gurias já estão por aqui para trazer o tema da flexibilização do porte de armas, né, da compra, aquisição de armamento no Brasil, que já entrou esse pacote aí, né, e algumas modificações desde que nós tivemos a eleição do governo Bolsonaro. E elas vão tentar trazer esse tema, vão trazer este tema, né, focando na questão da violência contra a mulher, e como isto vai modificar, né, é um perigo para as mulheres, com certeza, na nossa realidade brasileira. Vou deixar isso muito mais para elas do que para mim aqui, que eu vi que elas vieram afiadas, a conversa antes do programa já estava aqui esquentada, e isso é ótimo, muito bom. Muito bom dia, Lu, muito bom dia, Elisa. Obrigado por terem vindo. Bom dia. Agradeço a presença de vocês. A gente está aguardando a Dani também, que confirmou com a gente, daqui a pouquinho deve estar chegando. E novamente, bom dia a vocês, obrigado por terem vindo. A gente já vem, né, percebendo diversas movimentações nesse novo governo, desde que ele foi eleito. Como vocês comentavam aqui um pouquinho antes, ele já vem começando a cumprir algumas promessas, né, tentando talvez agradar os seus eleitores, né, fazer o seu pacote de maldades ali que já vinha prometendo. E uma delas é isso, né, a modificação ali, a flexibilização para aquisição de armamento, dentre outras tantas coisas, né, que vem fazendo. Mas como é que vocês enxergam isso, né? Vocês propuseram aquele tema ali no grupo da questão da mulher e como é que isso vai afetar, né? A gente já sabe que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres, tá? E o quanto essa flexibilização afronta, né, a segurança das mulheres aqui no país. Não sei quem quer começar. Posso começar só para dar uma introdução, depois a gente avança. Larguei a bola sem nota, sem nada, assim, porque eu vi que você estava afiadinho, a gente vai junto aqui, depois a gente... Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui de novo. Esse ano é a nossa primeira vez, eu acho, né? A minha, pelo menos. Então, iniciando essa nossa discussão, né? O direito e as mulheres. Uhum. Dentro desse ano, assim, que dentro das expectativas que tínhamos, né, era de que as mulheres seriam um dos setores da sociedade mais atingidos por esse governo de extrema-direita. Uhum. E esse decreto, então, assinado pelo presidente, ele vem nesse sentido, né, de que todo movimento feminista, e não só feminista, mas todo movimento que discute os direitos sociais e direitos humanos, tiveram, então, a percepção de que o decreto de flexibilização do posse de armas, ele vai intensificar a violência doméstica. Uhum. Né? Não só aumentando o número de feminicídios, mas das ameaças e da violência em si dentro das casas, das residências, dos lares dessas mulheres, que não sofrem só com o feminicídio, né? Mas...
que sofrem com ameaça constante, com agressões, né? E esse incremento no porte de armas, na posse de armas, ele vai deixar essas armas dentro do lar, né? E isso é uma das questões que a gente vai trazer para abordar, então. Mas não vou entrar no mérito ainda, vou deixar que a Elisa dê a introdução dela também. Bom dia a todos e todas, né, que nos colocam no ar aqui, a equipe, aos ouvintes e às ouvintes. A questão principal, eu acho que são duas dimensões, né, quando eu estava pensando no tema que a gente propôs aqui, que é algo que a gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa. São duas questões, são duas dimensões. A prática e a simbólica. São essas isso que a gente tem que abordar aqui. Desde a eleição do atual presidente da República, né, desde a campanha e a eleição, nós vemos uma movimentação das pessoas se sentirem à vontade, se sentirem legitimadas pelo discurso extremamente violento dele, se sentirem legitimadas a expressar essa agressividade, em forma de violência. Isso vem resultando, né, em dados, né, em números bastante significativos. Anteontem, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, lançou uma nota, lançou dados que foram só em 2019, né, este ano, registrados 126 feminicídios no Brasil. Assim começou então, hoje. Exatamente. Então, em torno de 4 mulheres foram mortas, assassinadas, em razão de serem mulheres, né? Essa é a definição, conceito de feminicídio. E mais 67 tentativas de feminicídio. Então, esses são os dados que nós temos desde o início do ano. Eles são extremamente alarmantes. A comissão lançou uma nota justamente indicando que o Brasil tome algumas providências, né? Em 2018, vocês fizeram uma visita em loco e chamaram atenção para algumas questões, especialmente essa questão da violência, do machismo relacionado com o racismo. Esse é um outro dado. Quer dizer, há um registro de maior número de mulheres negras assassinadas, enquanto das mulheres brancas teve uma pequena diminuição na taxa de feminicídio, das mulheres negras se elevou. É claro que, quando nós tratamos de dados em relação à violência doméstica, tá? Nós temos que sempre ter cuidado em relação a comparações de seriada, especialmente antes, né, da Lei Maria da Penha, e essa sensação. Por quê? Porque a violência doméstica tem uma cifra oculta bastante alta. Então, a gente nunca sabe exatamente se aumentou ou se aumentou o número de fatos, se aumentaram o número de registros. Né? Mas, mesmo assim, são dados bastante alarmantes. O que quer dizer o seguinte, que esses dados podem ser maiores. É isso que eu sempre comento. Né? Quando se trata de violência doméstica e violência contra a mulher, os dados sempre podem ser muito piores. Tá? A questão do feminicídio, por exemplo, né? Não é em todo lugar, né, que o feminicídio vai entrar registrado como feminicídio. Eu sempre comento isso, principalmente em aula com meus alunos. Eu digo, gente, nós temos um Brasil, um país de dimensões continentais, com rincões completamente inóspitos nesse país. Então, nós não... isso vai depender, muitas vezes, de um agente policial, porque em algumas cidades sequer tem delegado, né? Sequer tem posto a Polícia Civil. Então, isso vai depender da percepção daqueles agentes de segurança pública, de como isso vai ser registrado. Sem contar na questão da confusão mesmo, né? Não só na questão, digamos assim, intencional de registrar de outra forma, em função do próprio machismo estrutural, ou para muitas vezes tentar tirar, né, essa culpa de alguma determinada pessoa que normalmente é influente na região. Mas, na questão, por exemplo, quando a gente lida com os dados de homicídio relativos ao tráfico de drogas, que muitas vezes, né, há relações de poder, né, de gênero nesses dados, e que eles ficam obscuros. Quer dizer, eles entram para o registro como disputa entre tráfico, quando, na verdade, elas estavam disputando, né, uma determinada mulher, ou aquela mulher foi morta por ser companheira de um outro determinado
de um determinado chefe do tráfico. Então, as questões de como se registra isso são bastante complexas. Então, eu queria inicialmente dizer isso, que os dados são bastante alarmantes e, óbvio, né, nós vamos precisar de um tempo para ter pesquisas científicas consistentes. Nós temos um mês, né, para relacionar, de fato, né, esse aumento muito grande, né, esse boom de feminicídios nesse mês em relação a esse discurso. Mas o que tudo indica é isso. Quer dizer, as pessoas simbolicamente elas estão se sentindo autorizadas, legitimadas, né, a praticar atos de violência. Mas eu acho que isso que tu falasse aí tem completa razão, né? Um mês de governo, mas a gente tem, na verdade, mais tempo de campanha, né? Sim. A campanha já vinha legitimando Sim. o discurso. A gente já vinha com um processo, né, de enaltecimento da violência, enaltecimento dessas pessoas que possuem esse pensamento fascista, machista, né? Eles já vêm se sentindo legitimados há mais tempo. A gente já tinha um país violento realmente e com esse enaltecimento desse discurso, tu acaba legitimando realmente, né? As pessoas vão lá para praticar. E eu tinha visto um dado com relação à questão do armamento também, o quanto foi a procura. Porque, na verdade, as pessoas antes poderiam já comprar armas, desde que passassem por todos os pré-requisitos. Só que o discurso, né, e a ideia de que, elegendo-se tal presidente, se poderá automaticamente, né, no 1º de janeiro, adquirir armas, fez uma procura estrondosa na Polícia Federal para aquisição de arma de fogo no mês de janeiro. Sabe? Eu não me lembro agora os números exatos, me lembro de ler em algum lugar, mas percebe que as pessoas, na verdade, não tinham conhecimento, né, de que poderiam antes ter uma arma de fogo se passassem pelos requisitos, né? E agora elas acham que tem. Mesmo... E não necessariamente tem, né? Não porque tem, não é um decreto tão... Ele não ampliou tanto assim. Como a gente estava conversando antes, o discurso violento, né, do governo já lá na campanha eleitoral, que precisava dar resposta aos seus eleitores, e não só aos seus eleitores, mas quem financiou a sua campanha também. Tanto é que as ações da Taurus subiram absurdamente depois do decreto assinado, né? Mas o decreto, ele traz algumas coisas que eu acho significativos, não que tenha aumentado o número. Quem antes poderia comprar uma arma continua podendo comprar hoje, ou vice-versa. Quem hoje pode, já poderia antes. O que eu vejo de significante ali é a presunção de quem tem o direito à necessidade de utilização de armas, né? Então, essa presunção retirou do agente público o ato discricionário, aquele de dar ou não dar o posse de arma. Segundo o decreto, presume-se verdadeiras todas as declarações feitas ou prestadas pelo cidadão. Não vai ser feita uma verificação. E esses dados, eles vão ser checados só de 10 em 10 anos. Então, isso já com uma política pública, né, já um pouco deficitária, por falta de agentes públicos, o número de servidores capazes de fazer um controle efetivo sobre essa posse de armas, aí mesmo que a gente não vai ter controle mais nenhum, não é verdade? Então, na verdade, o que a Elisa fala é que eu acho que é muito importante a gente reafirmar aqui, é a questão do discurso, né? E isso tem sido o nosso diálogo aqui, durante todos esses meses que a gente vem apresentando esse programa. Então, sempre a questão de gênero está relacionada a um discurso. O discurso contido no decreto é um discurso também simbólico. Ele legitima ou autoriza pessoas que antes não tinham coragem de ir lá comprar uma arma e pedir o posse. Não, agora eu posso, porque todo mundo pode. Então, legitima essa vontade, né, de possuir uma arma. E aí, um dos discursos que, principalmente das deputadas do PSL, que fazem a defesa intransigente da flexibilização do porte de armas, dizendo que isso vai auxiliar as mulheres na sua defesa. Então, tem que ser desconstruído esse discurso também. Até porque, culturalmente, as mulheres não têm ânsia por possuir arma de fogo. Os homens têm essa ânsia. Homens possuem ânsia porque eles brincam de arma desde que são crianças, né? Eles têm as arminhas, eles têm as Nerfs. Meus filhos têm uma coleção de Nerfs dentro de casa. E eu mesmo, com esse discurso de gênero, eu não poderia dizer, olha, não, meu filho, tu não vai comprar Nerf. Todos os colegas de aula iam lá pro campinho fazer luta. Eu não sei o que é Nerf. De Nerf, né? São umas armas gigantes, assim, com umas balas de isopor, assim. Tá, já vi. Tá, beleza.
Fala, E Érica. aí eles... Só para registrar que só no ano de 2019, ainda são 6 de fevereiro, a gente já teve mais de 109 feminicídios no Brasil. Sim. Não, a Elisa comentou aqui, acho que tu tava passando o cafezinho. Eu tava passando café. Não, eu só Obrigado pela queria... colaboração. A comissão registrou 126 e 67 tentativas, a Comissão Interamericana. Não, tipo, só para registrar Sim, isso, sim. porque eu acho um dado importante. É assustador. É uma média de 5, claro. né? 5 4 a mortes 5. para cada 100 mil mulheres é uma coisa assustadora. E a quantidade de homicídios diários, né? Sim. Então, existem relatórios, esse relatório da violência, que inclusive o próprio decreto fala, né, do Atlas da Violência em 2018, que eles usam para justificar A necessidade. a necessidade de quem mora em locais onde há mais de 10 homicídios, né? Sim. Ele mesmo vai dar dados de que de como vai se dar a violência das mulheres, né? A A circulação de armas, então, vai intensificar isso. E outra coisa importante, nesses 126 feminicídios de 2019, são um motivo fútil, motivo torpe, que deu uma grande diferença, diferenciou os feminicídios de anos anteriores. Ah, ela não quis fazer sexo. Ah, ela me deu uma resposta errada. Ou ela, né, não quis, não aceitou o meu galanteio. São motivos completamente torpes e fúteis, né? E há um outro dado também que tem que ser melhor investigado em termos, né, no todo, mas ao que tudo indica também, a questão do modo de execução também tem sido mais cruel. Nos homicídios, nos feminicídios dos últimos tempos. Né? Bom, não sei também. Né? Então, se a gente antes não tinha, na verdade, era uma mascarada na coisa também. Assim, né? Mas assim, quando há uma carga, né, emocional do ponto de vista que esse discurso todo traz, né? Porque a gente tem que perceber que há a construção de um discurso de ódio, né? De misoginia, de ódio às mulheres. Sim, com certeza. Então isso muitas vezes vem sendo retido para aquele sujeito durante muito tempo, alguns anos às vezes, né? E quando ele percebe que é uma faísca que legitima isso, ele vai com toda a força descarregar isso na mulher, né? Sim. Então, quer dizer, esses alguns, né? É isso que eu digo, precisaria de uma pesquisa mais a fundo para, de fato, quantificar. Mas os que vêm à mídia, né, assim como casos graves, a gente percebe que, de fato, eles vêm não simplesmente com um tiro numa arma de fogo, mas com atos de crueldade, com tortura prévia. Então, quer dizer... E isso, né, demonstra na frente dos filhos ou na frente da comunidade, na família, quer dizer assim, tem todo um contexto, né, de acréscimo, né, dessa agressividade, da violência. Sim. Então, outro dado que eu acho que é importante, e aí a gente vai ter bastante objeto para pesquisa, né? É de que forma o incremento das armas de fogo dentro das residências vai fazer com que as mulheres se sintam mais ameaçadas e com menos coragem em fazer a denúncia. Sim. De ir até a delegacia e denunciar a violência doméstica. Falando nisso, eu lembrei de uma outra questão, que a gente não vai entrar como feminicídio, porque não é a característica clássica, mas a questão do número de suicídios, né, que essas armas de fogo em casa também vão proporcionar. E a gente pode pegar a questão de gênero. Quer dizer, isso é literal, né, o ditado faca de dois gumes. Quer dizer, porque a mulher, além de se sentir ameaçada com a presença daquela arma de fogo em casa, ela também, né, no momento de violência psicológica contínua que sofre, né, é um incremento a mais, né, para ela, o acesso àquela arma, né, para tirar a sua própria vida, para se livrar dessa questão. Por exemplo, nós tivemos agora o caso da Sabrina Bittencourt, né, que é uma famosa ativista, quer dizer, ela não sofria violência doméstica, ela sofria violência de gênero, porque ela era ameaçada em função das denúncias que ela fazia, em função das denúncias de gênero. Então, vejam, se uma pessoa que tem respaldo, que tem uma, querendo ou não, ela tinha todas as restrições de viver ameaçada, de viver fugindo, né?
e se escondendo, mas ela tinha um respaldo de pessoas públicas, ela era conhecida, ela tinha recursos emocionais, financeiros, de influência. Agora imagine uma mulher, né, comum, né, sofrendo calada sozinha no seu lar, né, e com a disposição de uma arma, quer dizer. Então isso também é uma questão que a gente vai ter que analisar. É verdade. Que é um risco também. Sem contar o risco de suicídio para outras, né? Para outros sujeitos da família. Da família, exatamente. Isso a Rede Nacional de Psicólogos tem trabalhado muito essa questão de como isso pode incrementar o número de suicídios de jovens e adolescentes, né? Então, isso é muito grave. E a gente, vendo isso tudo acontecer, a gente não pode ficar inerte, né? Não pode ficar pacífico. A gente precisa discutir, desconstruir esse discurso e mostrar que ele é muito nefasto, que ele tem como, mais uma vez, o capitalismo como incrementador dele, né? De venda de armas, de incremento da economia, de dar um retorno financeiro para quem financiou as campanhas eleitorais dessas pessoas. Então a gente tem que estar muito atento, né? Muito atento a isso. Gente, e vocês já viram o preço de uma arma? Exato. Não, eu ia comentar essas questões, né? Preço, de quanto também isso, né? A gente vem... de quanto é uma ilusão da população de que elas vão ter acesso a isso. A classe média baixa tá achando que vai comprar... Não vai comprar, cara. Não vai comprar. Tipo, é mais caro que uma moto. Comprar uma arma, né? Tipo, uma pequena. Se tu quer comprar uma maiorzinha, exatamente, né? Aquelas topzeiras, diriam por aí. Tu não tem dinheiro, cara. Sei lá, 15 mil reais uma arma. Uma 38 deve estar 9, 10 mil reais. Eu não sei os preços, mas eu imagino que seja isso, sabe? Tipo, 8 mil, mais ou menos, uma arma boa, né? Imagina. Então, quem é que tem isso no bolso pra comprar hoje? Assim, vou comprar aqui um 38 pra mim. Vou lá no shopping comprar. Vou no shopping. Americanos passando meu cartão. 8 mil reais. Que isso, cara? Exato. E aí, assim, há algumas questões, né? Do ponto de vista prático, o decreto mesmo coloca que tem que haver a comprovação de que é um lugar seguro para guardar arma, como, por exemplo, um cofre. Agora, imagina qual é a capacidade de uso de uma pessoa que tem que guardar, né, a arma dentro de um cofre para ela se defender quando ela pega de surpresa, porque o bandido não vai avisar para ele que eu estou indo aí na sua casa. Eu vou mais longe. Quem é que tem um cofre? Não, aí o cofre é outra questão de poder aquisitivo, que não é um objeto nem um pouco barato. Em vários apartamentos aqui em Rio Grande, em Pelotas, eu nunca consegui pegar um que tivesse um cofre. Não existe. Sabe, que o proprietário tivesse feito um cofre no apartamento. É muito difícil. Quem é que tem um cofre? Ninguém tem cofre. Quer dizer, existem pessoas que vão ter, porque gostam de guardar objetos de valor, enfim. Mas isso também é um investimento, não é um objeto nada barato, né? Tu tem que esconder, tem instalação, tem toda uma série de requisitos. E mesmo que tenha, né? Imagine a praticidade de tu conseguir acessar esse lugar, ou um lugar seguro. Mas a verdade é que a pessoa que quer comprar arma sabe que não vai ser fiscalizada. Sim, é óbvio que não vai. A arma na cabeceira da cama, que não vai. Mas então, essa é a questão, né? Da praticidade do que é a lei, e aí a gente vem para outras dimensões que é a nossa cultura, né, no Brasil, que infelizmente é assim. Quer dizer, já se faz uma lei para saber que ela não vai ser cumprida. Mas esperando que ela não seja, inclusive. A questão dessa exigência do cofre, ela é por mera declaração. Eu não preciso levar nota do cofre. É óbvio que não. Mas veja, o que eu quero colocar é a incoerência da coisa. Se eu declarar para o policial federal que eu tenho um cofre, claro. Deu. Eu não preciso provar que eu tenho cofre. Mas veja, o espírito da lei diz que teria que ser essas seriam as condições ideais para tu ter a arma. Claro. Então, quer dizer... Mas ela possibilita a própria fraude. Ela está dizendo, olha, tu não precisa ter o cofre, basta que tu diga que tu tem o cofre. Assim como as pessoas vão adquirir as armas não pagando 8 mil reais na loja. Claro que não, vão continuar comprando no mercado clandestino. Exatamente. E o aumento, e o número na clandestinidade vai aumentar, porque isso todas as pesquisas mostram. Né? Que as armas que circulam, elas não vêm... Essa coisa que a gente tem, essa cultura hollywoodiana, né? De que as armas, a grande quantidade vem pelo tráfico de armas pelas fronteiras. Não as armas que circulam no Brasil, elas foram furtadas, roubadas de cidadão de bem, né, entre aspas, que tiveram as suas residências, as suas propriedades, né, invadidas. Desviada de depósitos judiciais. Sim, judiciais, muitas vezes algumas do próprio exército, né, que elas somem de maneira que ninguém sabe depois rastreá-las. Então, assim, coisas que acontecem aqui no nosso país. Mas a grande massa é isso, são as pessoas
né? Que tinham registro, muitas vezes que tinham posse, e às vezes até porte de arma, e que tiveram sua arma levada. E aí elas passam a circular no mercado clandestino. E essa sensação de segurança é completamente inócua, né? Porque, como vocês falavam, realmente, se tivesse guardado num cofre ou guardado em algum lugar, não teria tempo para reagir com a tua arma para te proteger. Agora, o ladrão, antes que entrar na tua casa, tá sabendo que não precisaria te dar um tiro para reagir, só precisava te ameaçar, pegar a tua TV, o teu videogame, sei lá o que tu tinha, tuas joias e ir embora. Agora ele sabe que tu vai ter uma arma e ele já vai entrar atirando primeiro, né? Ele vai estar muito mais preparado. Exatamente. O cara vai entrar já com a arma em punho, engatilhada, pronto para o seguinte, se o cara puxar alguma coisa debaixo do travesseiro, eu já dou, né? Um tiro no cara. Tua chance de morrer é muito maior. Né? Isso que é tão simples o raciocínio, né? Porque a pessoa que está disposta a ir assaltar alguém, né, a mão armada... Sim. A praticar o roubo, ele já está com um ímpeto, com a índole dele preparada, que tudo pode acontecer. Com certeza. Há estatísticas de que a cada 1% de incremento no número de armas, há um incremento de 2% em termos de homicídios. É o dobro. Sim. Então, é um governo com um discurso extremamente demagógico que lança agora um pacote cruel de combate à violência desse super-ministro aí da Justiça, que é um hipócrita, né? Que ele lança um pacote contra a violência e ele assina o decreto junto com o Bolsonaro de flexibilização da posse de armas e diz o seguinte, não vou nem entrar nesse mérito, tá? Isso aí é um outro programa, né? Debater o pacote supostamente anti-violência. É um outro tema. Mas na questão específica das mulheres, há, né, muitos dados que indicam que essa violência, né? E aí nós estamos falando de violência nas suas várias facetas, né? Não é só da violência letal para chegar no feminicídio, mas como a Luciana falou, desde a questão da ameaça, da própria violência simbólica, que é saber que existe aquela arma dentro de casa. Claro. As mulheres não são culturalmente preparadas para isso, né, para lidar com uma arma. Querendo ou não, a gente tem que ter noção que no nosso país o serviço militar é obrigatório para os homens, então a maioria dos homens, apesar de ter muita dispensa hoje em dia, a maioria dos homens aprende a atirar no serviço militar, as mulheres não aprendem isso gratuitamente. Né? Então, quer dizer, isso é um dado muito importante, né? Claro que sim, porque a nossa cultura ela é feita para isso, né? Em alguns países, as mulheres também têm serviço militar obrigatório, né? Ou facultativo, né? Aqui só vai entrar como oficial nas Forças Armadas, né? Por concurso. Então, quer dizer, então isso também é uma outra questão. Um caso emblemático do início do ano, que foi em Pernambuco, que a mulher escreveu na maca com o sangue da cabeça dela o nome do companheiro que havia atirado, né? E aí ele, depois de preso, ele vai dizer que ele colocou a arma na cabeça dela só para assustar. Então, é essa ameaça diária que as mulheres vivem. Sim. Então, se nós temos 126 feminicídios em 2019, 67 tentativas, e o resto que não entrou nem como tentativa? Quantas mulheres tiveram uma arma na sua cabeça? Sim. As ameaças, né? Por qualquer motivo. Por qualquer briga, por qualquer discussão, por qualquer desavença. Ou simplesmente porque não teve desavença nenhuma. O cara chegou bêbado em casa, chegou drogado, chegou atravessado, né? E ouviu alguma coisa que não gostou. E a gente não tem nem noção do que acontece efetivamente dentro da casa das pessoas. Não tem como. Do que as mulheres os dados não chegam, não dão conta. Não. Gurias, vou pedir um intervalinho para vocês, são 11h29, a gente já vai chegando às 11h30. A gente volta daqui a pouquinho com bate-papo, pode ser? Se a gente vai ali buscar um cafezinho também, que já deve estar passando, e a gente já retorna. O que a gente volta escutando no intervalo, Érica? Charlie 04 da Paula Kirst. Não podia ser mais perfeito. Ótima escolha. Então tá bem, vamos lá, a gente já retorna daqui a pouco. Fica com a gente aqui nesse bate-papo. Obrigado.